torcida do Flamengo. Galera, mais um vídeo aqui. Falar sobre o mercado da bola, né? Vamos lá. Vale a pena trocar o Prata pelo Luiz Henrique, galera? Eu pergunto a vocês. Na minha opinião, acho que é um erro fazer isso, tá, gente? Temos como base a Copa do Mundo, onde o Prata foi o melhor de todos os jogadores da seleção equatoriana. Ele foi melhor em todos os jogos. Ele foi destaque do Equador, tá? Na Copa do Mundo, tá ok? Então, eu assim... E enquanto o Luiz Henrique teve uma chance, não rendeu o que tinha que render, foi pro banco e no banco ficou. Então, eu acho o seguinte, o Flamengo, sabe? E o Prata, quando joga, cara, ele dá vida. Ele entra e dá vida. Ele tá em todo lugar do campo. E, às vezes, muitas vezes, a torcida do Flamengo, sabe? Eu acho que ela é muito exigente, uma exigência em cima do rapaz que eu não concordo, tá? Ah, porque ele toma decisões erradas. Gente, isso é normal. Isso é normal. E ele, pra mim, de todo o elenco do Flamengo, junto com o De La Cruz, que tá no banco, são os jogadores que quando entram com uma vontade, entram com energia diferente, que empolga, sabe? Aquele jogador que entra com garra. Entra com garra. E o time do Flamengo não tá tendo essa garra não, tá? Eu não vejo isso não. Eu vi no jogo contra o São Paulo, no domingo. Era pro time amassar, sufocar o São Paulo, sufocar. Me diz quantas defesas fez o goleiro, eu não esqueci, Gabriel, né? Gabriel, goleiro do São Paulo. Quantas defesas? Nenhuma, cara. Nenhuma. O goleiro, pra mim, pra dizer que o time sufocou, é quando o goleiro, ele se torna o quê? Um destaque do time. E não foi destaque, não foi. Tomou aquele primeiro gol, né? Foram 3 gols, só valeu 1. Roubo de novo, né? De novo foi roubado o Flamengo. Mas e outra coisa que eu venho falando, esse Zenit, o Flamengo tinha que parar de fazer negócio com o Zenit, tá? Primeiro, ele sempre faz jogo duro, negociações com o Flamengo. Não sei se vocês lembram do Claudinho. O Flamengo ficou 2 anos praticamente querendo contratar o Claudinho. O Luiz Henrique está avaliado em 24 milhões de euros, 139 milhões. Aí o Zé está pedindo 40, 50 milhões de euros. Um torno aí de 234 e 292 milhões de reais. Não, eu acho assim, não vale, tá? Não vale. E o Prata é avaliado em 9 milhões de euros, cara. 54 milhões de reais. Eu, nesse momento, eu preferiria ficar com o Prata, tá? Eu preferiria ficar com o Prata. E no meu veredicto, assim, da contratação, é uma péssima ideia, né? O Flamengo se colocar o Prata no pacote. E o Flamengo vai perder um excelente jogador. Um jogador, como eu falei no início do vídeo, jogador que dá alma, entra com raça. Ele tá em todos, você pode ver, em todas as partes do gramado. E é um jogador que, junto com o Pedro, é o jogador que mais pensa rápido, que mais toca rápido a bola. E esse jogador que o Pedro precisa, sabe? O Pedro precisa de um jogador inteligente, que pensa rápido. E o Prata é um desses jogadores. Então eu veja bem, entre o Luiz Henrique, tá? Que ficou em baixa na seleção, e o Prata que tá em alta, né? Que ficou em alta na Copa do Mundo, eu prefiro que permaneça com o Prata. Valeu, galera? É isso aí. Galera, continuando aqui no mercado da bola, vamos falar agora do nosso zagueiro, Léo Pereira. Os turcos continuam, né, querendo levar o Léo Pereira, e o Flamengo recusou a proposta do Besiktas da Turquia pro Léo Pereira, tá? Não tem essa, não. Os turcos ofereceram 10 milhões de reais, de euros, 58 milhões. O Léo Pereira tá valendo, é avaliado em 12 milhões, 70 milhões de reais. E o seguinte, o Léo Pereira, numa entrevista que ele deu, ele falou o seguinte: para sair do Flamengo e ir para um time que para disputar, para não cair, mesmo que seja na Premier League, ele preferiria ficar no Flamengo.
Então ele também não aceitou e o Flamengo também recusou, né? Mas é isso aí, cara. Poxa, é preferível ficar aqui no Flamengo, salário em dia, sabe? E tudo isso. Vai fazer o que na Turquia? Outro, o Besiktas só joga o campeonato turco, cara. Ele não, para chegar a uma Conference League, uma Europa League, ele tem que ganhar campeonato. E ele não é o time mais forte da Turquia. Não tem, sabe? Então, o Léo Pereira, para mim, ele vale, como é que se diz, se valoriza mais ficando no Flamengo, gente, que disputa campeonato, disputa Libertadores, para disputar o Mundial. Então, eu acho que o Flamengo tá certo, o Léo Pereira também. Outro que também está no radar aí para uma possível saída é o De La Cruz, que o Peñarol está interessado no De La Cruz, tá? O presidente do Peñarol falou que está tudo certo, é só apenas acertar o acordo com o Flamengo, né? E o dirigente ressaltou que o volante está interessado em jogar no Clube do Coração, que é o Peñarol. Ele é uruguaio, então o time do coração dele é o Peñarol. Mas o De La Cruz disse que as tratativas não são tão simples assim, né? Não são tão simples, porque ele tem contrato até 2028, né? Acho que é. Eu acho que até 2028 que o De La Cruz tem contrato, né? O De La Cruz ficou fora do jogo do Flamengo contra o São Paulo, tá? O treinador Leonardo Jardim disse que foi por questões físicas, né? Só que não foi, tá, gente? Logicamente, o treinador não vai se queimar, né? Não, foi a preferência dele. Porque o De La Cruz, ele jogou a Copa do Mundo, o último jogo ele jogou, né, no Uruguai, quando foi eliminado. E jogou bem, sabe? Jogou bem pra caramba, marcou, fez falta, disputou bola, o cara queria ir pra cima dele, ele não corre da raia. Então, não é por questão física não, tá? É preferência do treinador. E eu acho que o De La Cruz contra o São Paulo tinha que ter jogado. Porque é um jogador que dá intensidade, marca muito, tá? Ele marca bastante, ele é aquele espécie de, vamos dizer que um pouco de pitbull. Ele marca, sabe? Não dá sossego. E é um jogador que tem também a saída de bola rápida, coisa que o Flamengo me irrita extremamente, essa saída do Flamengo lerda, essa saída lerda do Flamengo. O Flamengo nunca pega o adversário com as calças na mão, sabe, cara? Nunca. Quando o Flamengo chega no campo do adversário, todo o time do adversário já tá no campo dele. O Flamengo nunca pega o adversário de surpresa. Porque a lerdeza de saída, às vezes tem jogada que às vezes você pode já abrir pro lateral, não, pega a bola e volta para trás pro zagueiro. Cara, isso me irrita extremamente, isso aí me irrita, né? Exatamente. E outra, o presidente Ignácio Rubio garante que os jogadores têm condições, olha o que eu estou falando para vocês, que é preferência do Leonardo Jardim, tem condições e pronto para jogar, né? No caso que ele falou, pronto para ajudar o Peñarol se recuperar, né, no segundo turno, no segundo semestre. Então ele não tem problemas físicos não, ele não tem problemas físicos, é preferência do Leonardo Jardim. Eu não sei, gente, que tem treinador que pega uma pinima com o jogador. Foi assim o Felipe Luiz com o Vinha, tá? Foi assim com o Vinha. O Vinha vai voltar, tá? O Vinha vai voltar. Tá por empréstimo lá no River Plate, mas vai voltar. E nós precisamos do lateral esquerdo, porque o Alexandro, meu amigo, olha, já chegou a idade. O Flamengo renovou ele até 2027, mas você vê que já chegou a idade para o Alexandro, né? Ayrton Lucas, para mim, eu já falei. O Santos estava interessado, tinha que liberar pro Santos. Vai, meu amigo, vai pro Santos. O outro também, outra lateral que precisa. E outra, por que o Varela não jogou, gente? Por que o Varela não estava lá no banco? Estava no banco. Cara, o Royal, ele não sabe fazer um cruzamento direito, cara. Não sabe. O Pedro é um centroavante nato, não tem jogada de linha de fundo. O Bruno Henrique, em vez de ajudar ali, ele como ponta, fazer jogada de linha de fundo, não tem. O Flamengo tem um jogo com centroavante nato, não
não faz jogada de linha de fundo. Outro erro também do Leonardo Jardim. Eu falo o seguinte, o Leonardo Jardim tá com uma seleção nas mãos e não tá sabendo utilizar, cara. Não tá sabendo fazer esses jogadores jogar. É tão simples. Cara, é tão simples, faz o básico. Gente, é tão difícil o treinador fazer o básico, botar os jogadores para jogar na posição deles. Olha, com o time... Olha só, o Jorge Jesus tinha um time titular bom. Mas quando entrava o reserva entrava com o mesmo nível, sabe? Imagine Jorge Jesus com um time desse do Flamengo nas mãos, gente. Me fala, me imagine isso. Aí os antes iam chorar. Aí os antes não iam dormir, não iam dormir. Os antes não iam dormir. E o Leonardo Jardim, que, porra, no Cruzeiro fez um ótimo trabalho, mas no Flamengo, porra, faz escolhas erradas, substituições, fica com medo. Gente, usa a base. A base do Flamengo precisa ser usada. Precisa mesclar jogadores experientes para ajudar os jogadores jovens. Botar mais juventude no Flamengo. Esse time do Flamengo está envelhecido. Está envelhecido. Não tem intensidade. O Flamengo tem que mostrar intensidade, gente. É como eu falei no vídeo passado. O Flamengo precisa fazer do Maracanã um caldeirão. Ele tem que ter intensidade no Maracanã. Ele precisa sufocar o adversário, não deixar o adversário pensar. O time do São Paulo no começo ficou fazendo toquezinho rápido. E outra, o Flamengo não sabe fazer toque rápido. Aí tem jornalista e comentarista que fala, o Flamengo é um time habilidoso, técnico. Cara, o time técnico tinha que tocar rápido mais a bola. O único jogador que toca rápido a bola, que não pensa duas vezes, é o Pedro. Mas para ter o Pedro, precisa de outro jogador inteligente. Sabe? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, essas informações no mercado da bola, tá? E outra, como é que se diz? Esse VAR, eu continuo discordando. Não, a CBF tá dizendo que comprou o VAR certo. Não comprou, galera, não comprou. Esse VAR tá metade, não é? É Xing Ling, é chinês. Esse VAR é chinês, não é VAR da Premier League, não é VAR da Copa do Mundo, não é. Não é. E esse Daron tava com a camisa do Palmeiras de baixo, tá? Tava usando a camisa do Palmeiras, que nem o Infantino na Copa do Mundo usando a camisa da Argentina por baixo. Porque o Daron... Gente, é que eu falo, se o Flamengo no Maracanã não faz o serviço de, né, o dever de casa, aí vai ficar aí reclamando da arbitragem, isso e aquilo. Tem que fazer o dever de casa, galera, o Flamengo quando jogar no Maracanã, tá? Então, galera, é isso aí. Eu peço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação, dá o like para ajudar o canal, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Valeu, fui!